bem-vindo ao programa Já Está Voltando. Eu vou veicular agora uma matéria que vem saindo já há alguns meses sobre a crise na Venezuela, só que dessa vez eu vou falar não das pessoas que estão realmente morrendo de fome lá, famintas, mas os coitados dos animais, que estão também passando fome, estão ficando esqueléticos, e os donos não têm comida nem para eles, estão abandonando os coitados. Você vai ver as fotos e a matéria aqui. Escute aqui. Os venezuelanos com dificuldades para alimentar suas famílias, sem contar seus animais de estimação, durante a profunda crise econômica do país, estão cada vez mais abandonando cães magros nas ruas, parques públicos e em abrigos improvisados, por não terem mais condições de cuidar deles. Você está vendo aí as fotos. Em um abrigo dilapidado nas colinas fora da capital Caracas, centenas de cães magérrimos latem e passam pela cerca de arame para procurar por alimento nas ruas e mata próxima. A crise atingiu diretamente, disse Maria Artega, 53 anos, que começou a cuidar dos cães abandonados em sua própria casa, antes de fundar o abrigo em Los Teques, a capital do estado de Miranda. As pessoas estão abandonando seus cães, porque não têm como comprar comida e por estarem deixando o país. Aliás, os atletas que disputaram agora as Olimpíadas levaram medicamento e alimentos de volta lá para a Venezuela. Em intervalos de poucas horas, os carros encostam e as pessoas entregam seus cães, incluindo alguns com pedigree. Os voluntários chegam diariamente para doar e distribuir comida aos animais. Apesar de Artega não contar com um registro formal, ela viu um aumento na chegada de cães nos últimos meses. Sofrendo em meio ao terceiro ano de recessão, os venezuelanos estão enfrentando escassez de comida e medicamentos. E como eu falei agora há pouco, os atletas que disputaram as Olimpíadas levaram medicamentos lá para a Venezuela. Além de estarem vendo seus salários serem desintegrados pela inflação de 3 dígitos. Um saco de ração para cachorro de 20 quilos, por exemplo, custa cerca de $50 ou R$160. Pela taxa de câmbio do mercado negro, quase o dobro de seu preço nos Estados Unidos e fora do alcance para muitos venezuelanos. E isso, a comida para cachorro é simples, não é aquela que tem vitamina, aquela cara não, é a simples aqui. Assim, abrigos como o de Artega estão proliferando ao mesmo tempo em que mais cães são abandonados nas ruas. Os pet shops estão tendo dificuldade de abastecer suas prateleiras com alimentos e medicamentos. E até mesmo a polícia está racionando os alimentos para dar a seus cães farejadores, porque não tem. Então veja a situação, chegou ao extremo que no mês de agosto os venezuelanos esfomeados, eles invadiram um zoológico e comeram um cavalo, mataram o cavalo e comeram um cavalo. Aliás, os animais lá no zoológico estão também morrendo de fome. É uma situação desesperadora que estão passando os venezuelanos. Você está vendo as fotos aí dos coitados dos cães. Recentemente, em agosto, milhares de pessoas passaram a fronteira para comprar bens essenciais. Então é mais um governo socialista que leva à destruição das populações. Se você fizer um histórico, começar a ler livros de história, e na internet deve ter também, todos os governos que instituíram o socialismo acabaram com seus países, levaram as populações à fome, à destruição.
E o Nicolás Maduro é mais um exemplo de tudo isso. Assim como também na Coreia do Norte, que a população passa fome, não é divulgado isso, mas a população passa muita fome lá na Coreia do Norte. Você está vendo aqui essa foto. Estudar com fome não traz resultado. Então, jovens segurando esse cartaz, estudar com hambre não resulta. Então, a população venezuelana e os animais estão morrendo de fome. A escassez de alimentos nos zoológicos está matando os animais também. Mas tudo isso, vamos agora puxar para a Bíblia. Tudo isso é um espelho do que vai acontecer durante a tribulação. Escute isso aqui, eu vou ler a passagem e você vai entender que muitas coisas que nós estamos vendo hoje é um espelho do que vai acontecer para valer em escala mundial. Escute isso aqui. Em Apocalipse, capítulo 6, no verso 6, está dito o seguinte: E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Eu já falei isso no outro vídeo que eu abordei aqui sobre a fome lá na Venezuela. Então, durante esse período aqui, já vai ter havido uma guerra violenta, segue-se ao racionamento dos víveres. É tanto que ele diz: uma medida de trigo por 1 dinheiro. Esse dinheiro aqui era o salário de um dia todo de trabalho. Então as pessoas vão trabalhar o dia todo para receber somente um pouco de comida. E o trigo, ele tem mais nutrientes do que a cevada. Então, durante esse tempo aqui na tribulação, no versículo anterior, no versículo 5, no verso 5 diz assim: E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: Vem ver. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que tinha sobre ele estava assentado e tinha uma balança na mão. E essa balança na mão significa que os víveres serão racionados, vai haver uma hiperinflação, como esta que está acontecendo aqui na Venezuela, que tudo está um absurdo. Por isso que as pessoas pobres estão morrendo, literalmente, porque não tem condição de comprar os poucos víveres que tem lá na Venezuela. Então é uma crise séria, e esta crise, durante a tribulação, que nós estamos vendo lá na Venezuela, vai ser o que vai acontecer. Porque você imagina que vai haver guerras pesadas com artefatos atômicos, radiação, muitas pessoas morrendo. Veja a situação da Síria, as pessoas morrendo, literalmente morrendo de fome, crianças, todo mundo. Este é um espelho dos tempos que nós estamos vivendo, é um espelho do que ocorrerá durante a tribulação. Mas eu lanço a pergunta: você precisa ter medo? Não. Se você está com Jesus, se você tem Jesus como seu Senhor e Salvador, e tem andado em retidão, em santidade, não precisa temer nada disso do que vai ocorrer lá na frente. Nós temos sempre dito aqui, voltamos a repetir: a igreja do Senhor Jesus Cristo, a noiva prudente, não adentrará na tribulação. Nós seremos arrebatados antes disso. Quem não quiser crer, boa sorte, e não aceite a marca da besta, mas a noiva do Cordeiro não passará pela tribulação. Por isso não nos interessa o que vai acontecer pela frente, não nos interessa quem será o anticristo, não nos interessa quem será o falso profeta, não nos interessa selos, trombetas e taças, porque nós não vamos estar presentes. No capítulo 4 do Apocalipse, a igreja já não está mais aqui na terra, ela só volta no capítulo 19 com o Rei dos Reis. Nós estaremos voltando para implementar o milênio juntamente com Jesus. Então esta é uma notícia triste aqui, que até os animais estão padecendo de fome lá na Venezuela, fruto de um governo ditatorial
o Maduro, um governo socialista que levou o país no fundo do poço. Acorde, nós não temos muito mais tempo. Veja os sinais que estão sendo demonstrados. Tenho muitas matérias para divulgar, pena que vai ser aos poucos. Aliás, só adiantando, saíram em alguns canais aqui se falando que houve um pacto de paz já de Israel. Não, eu peguei a matéria mais profundamente. Eles não sinalizaram nada ainda de reunião. E eu vou entrar em detalhes quando for divulgar essa matéria do Abbas e o Netanyahu. Não foi selado pacto nenhum. Fique isso claro. Divulgou-se em alguns vídeos na internet, matérias. Mas quando você vai olhar os canais internacionais, as notícias não sinalizaram nem sequer o encontro ainda. O Putin está tentando arranjar isso aí, mas não houve ainda nada de paz naquele meio. E nós sabemos biblicamente que o único que vai trazer uma falsa paz para judeus, árabes e aqueles povos ali será o anticristo. Daniel capítulo 9, verso 27. Que Deus te abençoe poderosamente e fique ligado no programa Jesus está voltando.